Oi, gente, boa noite. Como, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem importante e que sempre tem pelo menos um assunto na UERJ, na prova, né, da UERJ, que é estatística. Sempre cai medidas de tendência central, ou medidas de dispersão, alguma coisa assim. Sempre cai moda ou mediana ou média na prova. Sempre tem uma questão, pelo menos, ok? Então, a gente, sem problema, Vinícius. Tá show. O importante é ter você aqui. Boa noite, Joana! Gente, que feliz ter vocês. Muito feliz de ter vocês aqui comigo participando. Boa noite, Mari. Boa noite, Lucas. Davizinho. Oi, Davi. Cadê Juan? Para completar o time. Gente, boa noite, Rafa. Tudo bem? Ó, Boa noite. Estou muito feliz de ter vocês. Às vezes a gente fala com um pouco mais de empolgação com um e com o outro não, mas é por causa da intimidade aqui, de como a gente brinca, de outras aulas que a gente já teve junto. Mas se quiser ser o queridinho da prof, tem que participar da aula aqui no chat. Participar aqui, que eu gosto muito da interação e da participação de vocês na aula. Hoje é uma aula que, assim, para quem já estuda, né, não vou mentir, não é uma aula, não é uma aula difícil, tá? Não é uma aula difícil, é uma aula mais fácil, ok? Mas isso não significa menos importante, ok? É claro que, por exemplo, gente, em nível de dificuldade mesmo, não tem como comparar, por exemplo, geometria analítica, por exemplo, trigonometria, sempre vai ter ali uma dificuldade. É claro que cada aluno é um aluno, né? Então, às vezes, uma pessoa vai ter mais facilidade em um assunto do que em outro. Então, pode ser que uma pessoa tenha uma super facilidade em geometria e tenha um pouco mais de dificuldade em estatística. Mas, se a pessoa souber, já tiver um conhecimento sobre geometria analítica e também sobre estatística, não tem como negar que até a interpretação da questão de estatística é mais fácil do que uma interpretação e o desenvolvimento mesmo de uma questão de geometria analítica. Não querendo comparar, mas já comparando, né? Então, assim, é bem verdade isso. Então, assim, não vou dizer, vou fazer uma coisa de que é uma matéria muito difícil, não é, mas é uma questão que requer atenção. E aí entra um outro ponto que eu costumo dizer para vocês. Sempre na UERJ, como eu disse, sempre vai ter pelo menos uma questão de estatística, né? Sobre um desses assuntos aqui. Sobre medidas de tendência central, ou média, ou moda, ou mediana, ou então pode cair sobre variância ou desvio de padrão. E aí, um desses assuntos vai cair lá na questão. Esses assuntos, como é considerado mais fácil, e eu estou colocando, né, entre aspas, mais fácil, a gente vai considerar que é uma questão que, digamos assim, a UERJ dá. Eu sempre uso essa questão como modelo para poder falar sobre isso com vocês. Por exemplo, na prova de 2024, que era para o pessoal entrar, que era para o pessoal entrar em 2025, foi a primeira questão. A primeira questão era uma questão que eu uso sempre ela como exemplo, que era uma questão da comunidade LGBTQI, a PN+, não sei, PNA+, que da comunidade, né? Que eles falaram sobre média. Então, eles deram um gráfico de morte de 2021 dessas pessoas, né? E aí ele perguntou dessa comunidade, e aí ele perguntou qual era a média de mortes no ano de 2021.
tinha que somar tudo e dividir pela quantidade de meses que tinha, e no caso o gráfico tinha o ano todo, que era por 12. Aí tem a questão da falta de atenção, tem a questão de analisar o gráfico, né? De saber analisar o gráfico, mas tinha a questão de, tipo assim, você somar os números, eram sempre números com 3 algarismos, então, no máximo, então era 123, 165, uns valores assim, e aí você pegava e dividia. E aí, quando você dividia, dava um número com 3 algarismos também. Conclusão, teve gente que errou, porque às vezes até menospreza mesmo, né? Não dá o determinado valor para aquela questão, e aí erra uma questão que é considerada fácil, que a UERJ colocou lá para você não tirar 0 na prova, nessa específica, entendeu? Então, assim, eu quero pedir para vocês que, embora seja uma questão fácil, que vocês deem a devida atenção para a questão e também, consequentemente, para a matéria de hoje. Queria também falar com vocês, antes de destrinchar aqui a matéria e antes de ler o comentário. Calma aí, tem uma questão que eu fiz esses dias, que era de taxa de variação hoje. Para não sair humilhado. Verdade, Joana. Então, às vezes, quando envolve taxa de variação, às vezes pode incluir até uma equação de segundo grau, ou uma equação e tudo mais, né? Mas, às vezes, é uma questão puramente de média, mediana e moda, sabe? Literalmente, é tipo moda, ou então mediana, média, tipo, qual é a média de mortes, que foi a questão, né? No ano de 2021 dessa comunidade. Então, tipo assim, é literalmente moda. Quer dizer, mediana. Média. Era para vocês... Ai, desculpa, falei todos os assuntos, mas não falei certo. Desculpa. Vamos lá. Era literalmente média. Você tinha que somar tudo e dividir. Então, assim, é super, super direto. Antes de entrar no assunto, né, da aula de hoje, não vai estar no nosso simulado essa aula, tá? Eu disse para vocês que o simulado vai ser lançado hoje ainda no grupo de vocês. Então, antes de acabar a aula, vocês já vão ter uma surpresinha, vocês que estão na aula, e a galera que vai assistir depois já vai ter visto, e a galera que não está assistindo aula, né, vai ver aí de primeira mão no grupo, vai ser lançado o primeiro simulado do pré-UERJ Maricá, tá? Então, vocês vão ter um prazo para entregar, não perca o prazo, tá, gente? Prestem atenção nas informações. A Pri, o Lucas, a galera aí da organização vai lançar o simulado para vocês, vai dizer para vocês todas as informações, então prestem atenção. Se tiver dúvida, não sobre as questões, mas sobre a execução do simulado, perguntem, tirem dúvida, tá? Prestem bastante atenção. Uma coisa muito importante, encarem como se vocês estivessem fazendo literalmente a prova, ok, gente? Então, não encarem como se fosse, vou fazer aqui o exercício que eu sei. Não! Façam literalmente como se vocês estivessem fazendo a prova. Então, não colhem, não usem calculadora, não vá atrás de entender a pergunta através de outro tipo de ferramenta, usando algum tipo de ferramenta, até porque vocês não terão essas ferramentas no dia mesmo da prova, tá? E o que serve, para que serve o simulado? Para avaliar como vocês estão. Ok? Então, a gente não vai estar ali vigiando vocês, fazendo simulado, mas a consciência de vocês é o que vai ser o vigia de vocês, certo? E não sejam o mais honesto possível naquilo que vocês sabem e o que vocês não sabem. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: poxa, não estou me sentindo tão preparada. Claro que tem a galera que não se sente preparada porque tem uma certa insegurança, e tem a galera que não se sente preparado porque realmente não está preparada ainda, né?
Mas lembrando, só vai cair no simulado até a 7ª aula, que foi a aula que nós tivemos até semana passada. Então, o que eu posso aconselhar para você? Poxa, teve uma aula, professora, de tal assunto, que eu tive um pouco mais de dificuldade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou assistir a aula primeiro, entendeu? Vou prestar atenção em tudo que foi falado na aula, e aí depois eu vou, de fato, começar o simulado. Mas também não é para fazer o simulado e assistir uma aula ao mesmo tempo. Tá certo, galera? Juanzinho apareceu! Juanzinho apareceu! Oi, Juan! Vamos lá, Juan. O prazo do simulado e os dias você vai ver lá na mensagem, junto que quando for divulgado o simulado, tá bom? Não vou adiantar essas informações por agora. Joana apareceu também, viu? Comemorei quando ela chegou. Tá bom? As informações que eu estou dando, eu também vou falar depois, lá vou mandar um videozinho para vocês explicando, mas assim, eu gostaria muito que vocês treinassem. Então, por exemplo, até acho que foi o Juan que falou que ia se preparar, que essa semana ia estudar, né? Aí botou aqui no chat para mim, depois até me ajudou durante a semana aí, dizendo para mim quais eram as matérias que eu já tinha trabalhado. Então, vocês vão estudar sobre essa matéria, aí beleza. Me senti preparado? Estou, tipo, ok. Não, entendi tudo que a professora falou até agora, vou ver como está o meu conhecimento. Aí você vai fazer o quê? Vai sentar lá, vai prestar, assim, 2 horas do seu dia ou algum tempo ali do seu dia e vai fazer todas as questões, ok? Com desenvolvimento. Ah, professora, mas eu não sei se a resposta está do jeito que... Então, não, você vai fazer da melhor forma possível. Você vai dar o seu melhor. E aí, depois, a gente vai avaliar se esse seu melhor está suficiente ou se está faltando alguma coisa. Se estiver faltando, eu vou orientar. Se estiver ok, eu vou dizer que está tudo bem, está ok. Tá bom, gente? Tem alguém com dúvida sobre esse assunto simulado? Além, claro, do que eu não falei, mas sobre o que eu falei. Alguém tem dúvida? Então, o simulado, essas orientações que eu estou te dizendo também, tá, Lucas? Vai estar todas no grupo. Ó, prazo, vai estar a informação sobre. Calma aí. Como você vai entregar, como que você vai fazer, tá bom? Tudo isso vai estar lá no grupo. Vocês vão ser orientados. E vai ter as orientações na próxima, no próprio simulado mesmo. Entendeu? Vai dizer lá para vocês o que vocês têm que fazer. É só vocês lerem as instruções, como se fosse a prova. Tá certo? Não adianta eu falar aqui agora, porque eu vou explicar uma coisa que eu não vou mostrar e vai gerar até mais confusão. Tá bom? Eu também posso falar uma coisa que pode ter mudado e tal. Não queria falar sobre isso. Nem sobre data, nem sobre modo de entrega. Qualquer dúvida pode chamar o pessoal, inclusive a mim, tá bom? Se, por exemplo, eu não souber orientar, eu vou dizer para vocês quem pode orientar vocês. O gabarito, gente, tem 2 opções. Aí a gente vai depois estudar sobre isso, tá? Com vocês ou sem vocês. O gabarito, ou eu vou liberar o gabarito para vocês verem, com as respostas padrões mesmo da UERJ, ou depois do prazo de vocês de entregar, depois que todo mundo, a maioria, tiver entregue. Ou então, eu vou fazer uma aula de correção do simulado, tá bom? Mas aí a gente vai ver o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, tá certo? Mas primeiro vamos viver essa emoção e o fato da gente fazer. As 2 ideias são maravilhosas, a gente vai ver o que vai funcionar melhor, tá bom? Se a entrega do simulado for significativa, a gente faz a correção coletiva, porque acho que o resultado vai ser melhor. Agora, se a entrega for
né, meio que minguar, e a gente faz uma entrega mais só para as pessoas que praticamente participaram ali de verdade, tá bom? As questões foram selecionadíssimas, ok? Tem nível fácil, tem mais difícil um pouquinho, e tem normal, mas tudo padrão UERJ, tudo UERJ, tá, gente? Não tem nada tipo assim, estou estudando para isso, estou estudando para prova de militar, prova de Enem. Não, é tudo UERJ, tá? O nosso foco, nosso objetivo, ok? Outra coisa, todas as questões sobre os assuntos que a gente trabalhou, ok? Não, no máximo, vai interagir um assunto com o outro que a gente trabalhou. Exemplo, pode ser que caia função exponencial com juros compostos, porque lembra que na própria aula eu falei sobre isso, que os assuntos conversam, ok, gente? Mas nada absurdo também. Não vai cair trigonometria, não vai cair geometria, nada do que eu não falei, inclusive nem a aula de hoje, ok? Nem a aula de hoje vai cair. Isso. Depois vocês conversam sobre o segundo aqui, tá bom? Mas sim, aí depois vocês conversam aí entre vocês, mas obrigada pela participação de vocês, pela interação de vocês. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Eu acho que vocês têm, quanto mais vocês participam, mais chance tem de vocês adquirirem conhecimento, estarem juntos. Eu gostaria de mandar mensagens assim, individuais, sempre para vocês. Foi muito legal a troca que eu tive, né, com alguns alunos, que quando eu mandei mensagem, infelizmente, o WhatsApp me bloqueou, mas com quem eu conversei foi muito legal. E quando vocês quiserem, pode me mandar mensagem, tá bom? É só me achar lá no grupo, me mandar uma mensagem que a gente tem uma troca lá. Às vezes eu demoro um pouquinho, o Juan sabe que eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Tá bom? Amo você. Vamos para a nossa aula. Então, vamos lá. Hoje a gente vai, como eu já disse, né? A gente vai falar sobre... Peraí, deixa eu tirar aqui. A gente vai falar sobre estatística 1, que é os 3 assuntos, né, de medidas de tendência central, que é média, moda e mediana. E a gente também vai falar sobre medidas de dispersão. A gente também vai ter algumas resoluções de exercícios anteriores para que a gente possa focar no raciocínio que a banca tem, tá? A UERJ sempre vai trazer algum problema social, ambiental ou tecnológico. Então, eu até falei o exemplo agora de uma questão, né? Eu utilizei isso para vocês, que era um problema social, ok, gente? Um problema social, ela trouxe que é a comunidade, a morte com as pessoas dessa comunidade, no ano determinado, que era o ano que envolvia a questão da pandemia. Então, assim, você percebe que ali tem todo um contexto social por trás. Se você começar a imaginar, tem como você fazer uma redação com todas as coisas que envolvem, certo? Como que funciona, por que dessas mortes e tudo mais. Apesar de que era só uma tabela, mas não era só uma tabela, sabe? Tipo assim, na hora que você via a questão assim, de primeira, era só uma tabela, mas na verdade não. Na verdade, era uma informação muito mais profunda. Então, a UERJ gosta disso. A UERJ vai trazer sempre um problema assim. A UERJ também adora colocar dados escondidos, ou em gráficos, ou em infográficos. O que acontece? Ela, nessa questão que eu estou usando como modelo, nem trouxe ela aqui agora, mas poderia ter trago, depois eu posso mostrar para vocês, que é uma questão que, tipo assim, tinha o gráfico lá e você precisava entender
que o mês era no eixo X e que a quantidade de mortes, né, era no eixo Y. Então, você tinha que saber fazer essa leitura de gráfico, que em janeiro teve tantas mortes, que em fevereiro teve tantas mortes. Então, assim, você precisava fazer essa leitura, porque esses dados, os dados da questão, estavam no gráfico, ok, gente? Então, não estava na questão, assim, para você ir lá pegar as informações e colocar lá nas respostas. Estava no gráfico, na interpretação desse gráfico. Interpretou errado, fez a leitura do gráfico errada, automaticamente iria errar a questão, tá? Muitas vezes você nem precisa fazer conta, às vezes sai pela uma lógica mesmo. Mas lembre-se, vocês precisam mostrar esse desenvolvimento. Então, mesmo que seja um raciocínio usando as propriedades, vocês, por exemplo, na questão de média, você não tem fórmula, por exemplo, para usar. Você sabe que soma tudo e divide pela quantidade que você somou. Mas aí você teria que botar exatamente os números. Você vai botar M de média igual, aí vai botar todos os numerozinhos e vai botar embaixo dividido para 12. Então, você iria trazer essa conta, né, esse desenvolvimento dessa conta, por mais que você tivesse feito de outro modelo, somando na cabeça, mas você precisaria mostrar como é esse desenvolvimento. Alguém tem dúvida até aqui? Apesar de ser um assunto que eu já venho comentando com vocês, mas alguém tem dúvida? Eu respondo. Beleza. Então, a média aritmética é o famoso rachar a conta, né? Então, imagina, vai todo mundo na pizzaria, a gente vai lá comer uma quantidade determinada de pizza, a gente comprou, veio o valor total. O que a gente faz? Soma tudo que a gente comeu, né? Tudo que veio ali na nota, e a gente vai dividir pela quantidade de pessoas que comeram, que participaram daquela comemoração. E automaticamente a gente tem a média aritmética, que é o famoso rachar a conta, ok? Então, você imagina aí que você quer saber a média de horas que passa... que você passa rolando, né, o TikTok por dia, e daí você soma as horas de segunda a sexta e divide por 5, porque você está somando só de segunda a sexta. Se você somar sábado e domingo, você divide por 7. Ok, galera? Daí você vai ter a média de quantidade de vezes que você fica no TikTok, se fosse aquela questão. Agora a gente tem um exemplo aí, ó. O exemplo é exatamente essa questão. Calma aí. Ó, ele quer saber quais são suas últimas pontuações no Duolingo. Foram 15, 20, 10, 15 e 30. Qual é a média? Então, você vai somar tudo e vai dividir pela quantidade que aparece, que é 5, ok? Pela quantidade de notas. Quanto que deu, gente? 90 dividido para 5. Muito bem. E aí? 18. Parabéns, galera. Então, aí como que você vai mostrar essa conta, tá, gente? Vamos lá, ó. Se fosse a prova lá a prova hoje, né? E essa questão fosse cair na prova, que não seria difícil, talvez a UERJ só para dificultar um pouquinho mais a vida, o que ela faria? Colocaria aqui em formato de gráfico, né? Essas informações, ok? Mas ela iria cobrar para você nesse modelo aqui. Aí, o que seria fazer? Seria colocar média... Peraí. É igual
a 15 mais 20. Gente, esse quadro, essa minha lousa, tá horrível. Vou até trocar a ponta. Mas, tipo assim, não tá deslizando direito. Ou então eu tô querendo que ela seja mais rápida do que ela realmente é. 15 mais. É, tá de certo aí a resposta de vocês, tá? Tô só arrumando aqui como que seria a questão, tá, gente? Mas tá correta a resposta. Então, seria a soma de tudo dividido por 5. Aí seria a média, seria igual a 90 dividido para 5. Aí você vai sempre colocar dessa forma, tá, gente? Ó, média igual a 18, ok? Aí você ia responder que o XP, média diária, seria igual a 18, tá? Literalmente, responder igual como se fosse as criancinhas lá do primário. Vamos lá, média ponderada. Na média ponderada, é como se fosse é, um valor ali que tivesse uma importância maior, tivesse peso, né? Eu costumo dizer o seguinte, ó, geralmente média aritmética é escola é, pública, né? E escola privada, geralmente a média é ponderada, tem um peso maior. Então, você vai fazer um teste, o teste tem um peso e, e a prova tem um peso ainda maior, ok? Então, a gente vai para o próprio modelo de vestibular, né? O próprio vestibular da UERJ. O exame de qualificação, ele tem peso 1. Já a prova discursiva, né, que é a prova específica, ele tem peso 2. Então, o que você vai fazer? O valor do peso puxa a média para perto dele. Então, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar primeiro a nota pelos pesos, depois você vai somar, e embaixo você vai dividir pela quantidade de pesos que for, tá? Então, a gente tem o um exemplo aí, ó, você tirou conceito A, equivale a 20 pontos do peso 1, e tirou 14 em matemática, peso 2, e 16 em física, peso 2. Qual é a sua média ponderada? Vai, gente, faz aí para mim. Como eu disse, essa questão não são questões difíceis, tá, gente? São questões que precisam prestar atenção. Claro, você quer que eu explique média ponderada, Juanzinho? Tudo bem, Vinícius, eu entendi a sua condição, tá tudo bem, tá bom? Fica tranquilo. Importante é ter você aqui. Quando for algo que você consiga resolver assim, direto, aí você bota que o resultado se der para você, tá bom?
isso tem que dividir por 5, que é a soma dos pesos. Muito bem, Lucas. Então, o que o Rafael fez está certo até a parte de cima do numerador, mas a parte de baixo tem que dividir pela quantidade de pesos, ok? Isso. Então, ó, como ele disse que o conceito A tem peso 1, então você vai botar, ó, 20 vezes 1, ou não precisava, né? Mas vamos colocar só para a galera não se perder. Aí seria 14. Aí a gente vai botar aqui, ó, média ponderada. Eu gosto de botar o pezinho para entender de ponderada, de peso e tal. Aí 14 vezes 2 e vai colocar mais 16 vezes 2. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, que é 1 mais 2 mais 2. Aí você vai fazer média ponderada é igual a 20 mais 28 mais 32, dividido para 5. Ok? Média ponderada é igual a 30, 60, 80 dividido para 5. O que houve, Joana? Aí aqui, ó, dividido para 5, e aí média ponderada vai ser igual a quanto? Vocês já colocaram aí, né? Desculpa, mas pode repetir? 16, né? Muito bem, 16. Isso, galera, muito bem. Tá? Então, a média ponderada final seria 16, tá? Então, vocês iriam fazer todo esse processo. Subir aonde? É aqui? Tá. Subir já. Isso. A gente divide pela quantidade de termos, tá? De termos não, de peso. A gente soma os pesos, ok? Ó, peso 1 mais peso 2 mais peso 3, ok? É. E o peso é diferente da quantidade. Porque, olha só, Juan, vamos lá. Beleza, está gerando confusão, então vamos aqui, ó. Preste atenção aqui para mim. Esquece ali o exemplo, vamos focar em mim. Se eu digo o seguinte, ó, quando a gente fala sobre média, média é aquele negócio lá da pizza. Fomos todo mundo para a pizzaria. Tem 16 pessoas. Se a conta deu R$ 80, não vai dar nunca, né? Não, vamos colocar aí mais, pelo amor de Deus. Sem miséria. Pizza de verdade. Vamos dizer que a gente gastou R$ 160, ok? A gente vai dividir pelo total de pessoas, ok? Ninguém vai pagar diferente. Tá certo? Agora, imagina aqui comigo. Eu vou sair com a minha família. Aí eu tenho um irmão e tenho minha mãe, ok? Todo mundo é casado. Eu sou casada, meu irmão é casado, minha mãe é casada.
Todo mundo tem o seu cônjuge, ok? Beleza. Todo mundo com o seu cônjuge concorda comigo que sem mais, né? Sem os casos esporádicos, mas assim, o dinheiro é da família ali, daquela casa, ok? Então, se eu vou sair com a minha família, eu não vou dividir a conta entre 6 pessoas, ok? Por quê? Porque eu não estou lidando com, por exemplo, porque eu não estou lidando com pessoas individuais, né? Não é individualmente eu, entendeu? Tem eu, minha filha, meu irmão tem ele, 2 filhos, minha mãe tem ela e o esposo dela, ok? Então tem uma questão de peso, ok, gente? Se a gente for trabalhar assim, a gente iria ter que dividir, se fosse para dividir de forma justa, se a gente fosse contar assim, ó, minha mãe pagaria por 4 como o meu irmão vai ter que pagar? Não, meu irmão vai pagar, ele vai pagar ele sozinho com o peso de 4, porque é ele comendo, minha cunhada comendo e os meus 2 sobrinhos comendo, ok? Para não ficar injusto. Então, é só ele pagando. Mas, na verdade, ele está pagando com o peso 4. Eu vou pagar com peso 3 e minha mãe vai pagar com peso 2. É, acho que sim, seria isso. Então, é uma média, mas é uma média por peso. Então, uma pessoa vai pagar, na verdade, referente a 4 pessoas. Outra pessoa vai pagar referente a 3 pessoas. E outra pessoa vai pagar referente a 2 pessoas. Tudo vai ser pago. Tudo vai ser dividido pelo valor igual. Só que cada um tem um valor. É, exatamente. Uma proporção diferente. Vamos para moda, gente. Moda é aquilo que está bombando. Então, por exemplo, ó, eu sempre explico moda para o pessoal lá do pré-ENEM, né, quando a gente está falando disso, porque moda é o número, é a coisa que mais aparece. Concorda comigo que quando calça cargo está em alta, ou aquela calça cheia de bolso, todo mundo que você passa na rua está usando calça cargo, sim ou não? E eu não estou falando de um grupo de pessoas, até as pessoas mais chiques, né, que estão lá, às vezes, tem uma calça lá um outro tecido, mas elas estão usando uma calça cheia de bolso, porque está na moda aquele estilo de calça. Por mais que o tecido não seja um tecido jeans ou um tecido mais usual que você vê na rua. Mas até na passarela, lá no tapete vermelho, você vai encontrar uma pessoa cheia de bolso, porque uma roupa com cheio de bolso, porque está se referindo a essa moda e a esse estilo de roupa. Beleza, galera? Então, moda é aquilo que mais aparece. Quando você olhar, por exemplo, ó, a gente vai ter uma música lá no Spotify que vai estar em alta. Então, ela vai ser a música que mais aparece nos aplicativos das pessoas.
ok? É a música que as pessoas mais estão escutando. Automaticamente ela se torna a número 1. O que é amodal? Amodal é quando não tem nenhum dado que está se repetindo, ok? O que é bimodal? É quando tem 2 dados se repetindo. E o que é multimodal? É quando tem mais do que dois valores, né? 3 ou mais valores se repetindo muito, ok? Então, vamos lá. Se eu pensar no seguinte, ó, tem o fim. Ó, se eu pensar assim, ó, qual é o doce? É, doce. Olha aqui, qual é o doce que mais aparece aqui nesse fim, ó, nesse saquinho de fim? Que é aquela de amora. Ó, o que eu gosto. A gente literalmente vai ter que contar, né? Porque visualmente parece até que é igual. Mas contando, gente, aqui, ó, tem mais da pretinha do que da vermelha, ok? Então, isso daqui, ó, é moda e a moda é amoras pretinhas, ok? Amoras pretas, ok? A moda desse saquinho de fim. Concorda comigo que poderia ser amodal? O que seria amodal? Se a quantidade de fine tivesse a mesma quantidade, vermelhas e pretas. Ok, gente? Porque não teria um número específico que aparecesse tanto. Tá bom? Como assim o quê? A modal é quando não tem moda. Se eu perguntasse assim, ó. Então, na verdade, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar o seguinte. Existe algum docinho nesse saquinho de fine? Existe doce azul, por exemplo? Não me entrega assim, Joana. Hein? Ó, se não tem azul, ok? No saquinho, não tem azul. Então, a gente diria que é amodal, porque não tem nenhum azul, ok? A moda não é azul, a moda é preto ou vermelho, ok? Se a quantidade fosse iguais entre vermelhos e pretos, a gente diria que é bimodal, porque tem a mesma quantidade de azul, quer dizer, a mesma quantidade de preto e de vermelho. Ficou claro agora? Não o quê, Juan? A modal é quando não tem moda. Vamos lá, ó. Não, não é o impossível. Por exemplo, o nome João aparece? O nome João existe? Existe. Tem algum João na nossa aula? Tem um João na nossa aula? Vamos olhar. Olha, aqui aparecendo não. Tem Sara, Stephanie, Vinícius. Pode ter no grupo. Ok? Mas na nossa aula não é moda, João. Agora, na nossa aula, tem sempre, ó, tem, tem 3 Marianas hoje participando da aula. Já teve 2 Lucas participando da aula. Sim ou não? Estou errada? No dia que apareceu 2 Lucas,
No dia que apareceu 2 Lucas e 2 Marianas, essa moda era o quê? Bimodal, porque tinha 2 nomes com a mesma quantidade aparecendo. Tinha 2 Marianas e 2 Lucas. Beleza? Hoje, a moda é o quê? Hoje, na aula de hoje, a moda é o quê? Tem um nome que está na moda hoje, na nossa aula. Eu falei já. Mariana. Porque tem quantas Marianas? Ó, de 17 pessoas que estão na aula, tem 3 Marianas. Então, a moda é Mariana. Hoje. Ok, gente? Hoje eu fui numa reunião, fui no médico, e hoje tinha 2 Priscilas lá. Ok? E olha só que coincidência. As 2 Priscilas têm filhas chamadas Aurora. Até a médica, o pessoal lá que estava junto, falou: nossa, entendeu? 2 Priscilas, e as 2 Priscilas com filhas, né? Eu com uma filha e ela com uma filha chamada Aurora. Só que a filha dela tem 4 e a minha filha tem 2. E ela acho que ela é mais velha do que eu. Eu não sei quantos anos, não perguntei, né? Mas ela acho que ela é mais velha do que eu. Aí, tipo assim, ó, se a gente parar para pensar, então é uma moda mesmo, entendeu? Que é o nome igual, o nome das filhas iguais. Eu não perguntei qual era o nome do esposo dela, mas só faltava ser Lucas, que aí, pronto, né? Peraí. Mestre, hoje eu consegui fechar o furacão. Fechar a função do furacão. Fechar a função polinomial primeiro e segundo grau. Qual a probabilidade? Aí cheguei numa questão que era só ver o caso particular de função e errei. Então, aí olha só. Então, qual seria a moda de hoje lá, do ambiente? Seria a Priscila, ok? Por quê? Porque tinha 2 Priscilas. Não tinha nenhum outro nome repetido. Na semana passada, tinha várias pessoas, acho que eram umas 5, e todo mundo Carvalho, o sobrenome. Entendeu? Um monte de gente lá. Eu não era, não, mas várias pessoas, umas 5 pessoas lá com o nome Carvalho. Então, pode acontecer, certo? Isso é moda. Moda é o que mais aparece. Tem alguma dúvida ainda sobre isso? Vamos para a mediana? Boa noite, Ju. Quer falar alguma coisa? Ou só dar boa noite mesmo? Vamos falar agora sobre mediana. Mediana é quando a gente vai dizer que é aquela pessoa que está bem no meio. Então, ela está no meio das coisas. Mas a gente não pode dizer só meio assim solto. Tá? Por exemplo, ó. Quem está no meio dessas canetas aqui? Tem um monte de caneta. Quem está no meio? Não é um meio assim, ok, gente? Não é esse meio assim, de qualquer jeito, tá? É um meio que a gente precisa primeiro organizar, ok? Então, se eu dissesse isso, eu teria que pegar primeiro organizar todas as canetas, ou por tamanho, ou por cores, e iria organizar num padrão, e aí eu iria pegar e ver quem ficou no meio, e aí eu diria que esse seria a minha mediana. Vamos pensar num exemplo prático. Olha só, imagina que a gente
está analisando os jogadores de vôlei, ok? Os jogadores de vôlei têm medidas ali parecidas, alturas parecidas, ok? Isso. Então, você vai pegar as medidas de todos os jogadores, vai organizar do menor para o maior, então vai organizar todos os jogadores. Quem ficar exatamente no meio é a mediana, ok? Então, essa é a mediana. Só que, gente, às vezes, pode acontecer, se essa sequência for par, você vai ter duas pessoas no meio. Então, pensa nos dedos, ó. Eu sempre utilizo os dedos, que é mais fácil. Olha só, se eu utilizar os 10 dedos, ó, eu vou ter 4 para um lado, 4 para o outro e vai ficar 2 no meio. O que, que eu vou fazer? Somar os dois e dividir por 2. Pronto, um dedo para cada lado. Ok, galera? Agora, se eu tenho só uma mão, ó, eu tenho 2 dedos para cá, 2 dedos para cá e fica o maior aqui no meio. Beleza, gente? Então, um dedo inteiro, ó, sem dividir, para a minha mediana. Se eu tiver os 10 dedos, eu vou ter que somar e dividir, ok? Um pedaço de dedo para cada um, para cada mão. Ficou claro? Ok. Então, dedos, todos os dedos, sequência par. Sequência par, soma e divide por 2. Sequência ímpar, somente o número que ficou no meio, sem de soma e divisão. Vamos para o exemplo. Ó, primeira coisa é organizar. Organizar. Quem é a mediana? Ó, quem é a mediana? Você vai colocar todo mundo em ordem, tem? E a quantidade também, tá, gente? Importa. Então, tem 2,17. 18 tem 3. Tem 1,19. 1,22. E tem 1,25. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conferindo, 3, 6, 8. Beleza. 8. Se é uma sequência par. Ai, cara, que ódio esse negócio. Se é uma sequência par. O que, que eu vou fazer? Pegar os dois que ficaram no meio. Ó, 3 foi para um lado e 3 para o outro. Vou somar e dividir por 2. Então, soma 18 mais 18, divido por 2, vai dar igual a 36. 36 dividido para 2 igual a 18. Essa é a minha mediana. Ok, gente? Não é média, é mediana. Tá, e quem é a minha moda? Moda é o que mais aparece. Quem foi que mais apareceu? O 18. Ok, galera? Eu nem vi se vocês responderam, porque eu não estava vendo as mensagens. Não é bimodal. Não é bimodal, porque olha a quantidade que tem. Tem 3 pessoas com 18, só tem 2 com 17. Só seria bimodal se tivesse 3 também com 17. Ok?
Aqui, ó, média. É o centro da gravidade matemático, é muito sensível a valores extremos. Mediana é o ponto que divide 50% e 50%. Não esquecer de colocar em ordem antes de resolver. E moda é o mais popular, é o mais aparente, é o que mais aparece. Pode não existir ou empatar. Então, tem que prestar atenção nisso, porque isso vai determinar. Não é querendo chamar atenção aí para o erro, mas prestar atenção que, por exemplo, tinha um 2,17 ali e 3,18. Achar que isso é bimodal, tá? Isso daí é um erro gravíssimo que perderia a questão, ok? A mediana de sequência par, o centro é 2, e aí divide por 2. Divide por 2. Pega o centro e divide por 2. E na sequência ímpar é somente um número. Muito bem. A UERJ é uma tabela de frequência. Então, quando os dados estiverem agrupados em uma tabela, lembre-se que isso é, no fundo, uma média ponderada, onde a frequência de cada linha funciona como um peso. Vamos lá. Vamos para o exemplo. Vamos para uma questão aí. Ela tem alternativa, tá, gente? Mas isso não é tudo. Vamos olhar aí. Qual a alternativa certa dessa questão? Muito bem. Não faltou nada para somar, não, Juan? Isso mesmo, mais 2. Divide por quanto? Soma tudo e divide por 5, né? Muito bem. Que vai dar 4, a resposta. Ok, vamos lá. Vou nem fazer, porque é tranquilo, então vamos direto. Vai para essa, questão 2. Isso mesmo, todo mundo fazendo certo. Somando tudo deu 20, 20 dividido para 5 igual a 4. Ele quer saber a moda e, ó, ele está falando respectivamente. Respectivamente tem que ser na ordem que ele está pedindo aqui, moda primeiro e mediana depois. Então, só pode ser ou a alternativa A ou a B, não é isso, gente? Se a média a moda é 8, então só pode ser o A ou a B. Qual a alternativa certa? Letra B. Muito bem. Isso, agora vamos para 3. Questão 3.
Hum. Então, uma questão que envolve raciocínio, que não está uma direta, já paralisa aí. Juanzinho, vamos ler. Vamos ler mais. Ó, uma turma tem 20 alunos e a média de acerto do simulado foi de 35. No dia seguinte, 5 pessoas entraram na turma, 5 novatos. E após esses novos alunos, não precisa fazer média ponderada, não. É, tem que fazer a diferença. Isso mesmo. Gente, ó, vamos fazer essa. A primeira informação que ele diz é que tem 20 alunos e que a média foi 35. Então, eu vou fazer essa multiplicação para ver qual é o total de acertos, tá? O total de acerto vai ser 700. Ok, gente? Beleza. Então, esse é o total de acertos. Depois que entrou, muito bem, Joana, muito bem. Tranquilidade, galera, para fazer. Depois, ó, entrou mais 5 alunos, então virou 25 alunos. E a média se tornou 38. Então, aqui vai ser de 35, vai virar 38. Aí vai dar, a multiplicação entre eles vai dar 950 acertos. Nossa, minha letra tá horrível. Tudo isso porque esse negócio não tá escrevendo direito. Muito lerdo. Ai. É, tá horrível. Mas só um minutinho. Eu vou te responder. Vamos ver se melhora. Tá, por que que você não entendeu o porquê que eu pego a quantidade de alunos e multiplico pela média?
Então, porque olha só, a média não é a soma de tudo dividido pela quantidade de alunos, pela quantidade de pessoas, não é a soma de todos os acertos dividido pela quantidade? Então, ó, vamos inverter aqui. O problema é que, às vezes, a gente sabe a regra das coisas, mas a gente não consegue inverter, né? Ó, vamos trocar aqui para ver se melhorou. Média é igual a... Tá a mesma bosta. Ah, desculpa, gente. Média é igual à soma de todos os acertos dividido pela quantidade de pessoas, certo? Se eu tenho que a média, no primeiro momento, foram de 35 pessoas, e não sei qual foi a quantidade de acerto, a soma dos acertos, e sei a quantidade de pessoas que foram 20, concorda comigo que se eu inverter, ó, isso daqui que está dividindo, for para o outro lado, ele vai o quê? Multiplicando. E aí, quem que vai ficar isolado? A soma de acertos, ok? Então, a soma de acertos nada mais é do que 20, que é a quantidade de alunos, vezes a média, que é o que eu já sei quanto que deu. Então, a soma de acertos vai ser igual a 700. Beleza? Seguindo a mesma ideia, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a mesma coisa com outro dado que ele deu, que foi 38 é igual à soma de acertos dividido pela quantidade de pessoas, que agora são 25, que antes eram 20, mas entraram 5 novos, então agora é 25. Então, SA, que é soma de acertos, é igual a 25 vezes o 38. Então, a soma de acertos vai ser igual agora a 950, ok? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer a diferença aqui. Então, a soma de acertos atuais menos a soma de acertos antigas, né? Inicial, vamos colocar assim. Então, vai ficar 950 menos 700, que dá igual a 250. Ok? Como ele quer saber qual é a... O que ele quer saber? Qual é a média dos 5 novatos. Então, a média dos 5 novatos vai ser 250 dividido para 5, que são 5 novatos. Vai dar 50. Ok, gente? Alternativa letra D. Alguém tem dúvida? Que direto, Juanzinho? Que direto? Ah, sem usar essa fórmula aqui? Essa fórmula daqui de cima? Poderia, mas foi até importante eu colocar aqui, porque aí a gente consegue visualizar a fórmula. Sim, na discursiva tem que escrever. Quanto mais você escrever, melhor, né? Quanto mais você explicar o seu raciocínio, o que você fez, você vê que ali eu escrevi uma sigla para você,
e fui mostrando para vocês o que eu estava fazendo. Se fosse na prova, eu ia escrever S.A significa a soma dos acertos, QP significa a quantidade de pessoas, e assim por diante. Tá bom? Legenda. Legenda. E o examinador não tem a obrigação de entender o que eu estou querendo dizer, nem o que está passando na minha cabeça. Ele não fez curso de adivinha, ok? Explicar onde? Lá na questão? Voltar? Essa? Sem problema. Vamos lá, a gente está trabalhando média. A questão estava dizendo o seguinte, ó. Uma turma tem 20 alunos e a média de acertos do simulado é de 35. Aí depois entraram 5 pessoas novas na turma e a média do simulado passou a ser 38 questões. Então, o que acontece? Ele quer saber qual é a média de acertos exclusivamente dos novos alunos, ok? Então, tem que prestar atenção, ó. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a média de acertos só dos 5 alunos. Ele não quer de todo mundo. Então, ele já sabe que, ó, inclusive nas respostas, né? Tudo bem que na prova que vocês vão fazer não vai ter alternativa. Mas aqui ele aparece com 38 de novo, né? Aqui ele te dá uma jogada, ó, onde se você somar aqui, ó, pode ser que dê um valor, então ele tenta te confundir. O que você vai fazer? Você vai pensar no seguinte, ó, o que é média? Média é a soma de todos os acertos dividido pela quantidade de pessoas que participaram daquele simulado, ok? Então, soma a quantidade da Mariazinha, a quantidade do Joãozinho, a quantidade do Pedrinho, a quantidade do Juanzinho, a quantidade da Joaninha, a quantidade da Joanazinha, a quantidade de todo mundo, certo? Somou todos os acertos de todo mundo e dividiu pela quantidade de pessoas que participaram do simulado. Ok? Isso era média. Só que o que eu tenho? Eu tenho a média e tenho a quantidade de pessoas que participaram, mas eu não tenho o total de acertos, ok? Eu não somei o total de acertos. Como que eu descubro o total de acertos? Fazendo o seguinte, eu não sei quanto que Juan tirou, exclusivamente o Juan, mas eu sei que somando Juan, Joana, João, Maria, Pedro, Luquinhas, todo mundo, eu vou ter o quê? Eu vou ter a soma de 700. Por quê? Porque eu inverti as posições e percebi que o quê? Se a média multiplicada pela quantidade de pessoas dá igual ao total de acertos, ok? Então, o total de acertos é igual à quantidade de pessoas vezes a média entre elas. Mais ou menos ali, Juan pode não ter acertado 35, mas aí ele acertou 30, aí a Joana acertou 32, aí o Pedro acertou 33, e aí quando foi fazer a média deu 35. Beleza? Como que deu 35? Multiplicando, deu 700, o total de acertos. Esse é o total de acertos. Faço a mesma coisa com o novo simulado, porque teve outro simulado, e o outro simulado teve 38 de média e... Ai, Juan, não dificulta. Que sistema? A gente usa o sistema quando a gente tem duas variáveis. A gente só tem uma para cada situação. Tá? Mas, enfim, beleza. Aí eu vou ter qual é o total de acertos? O total de acertos é
o, o 950. Aí depois eu faço o quê? 950 foi o total de acertos do novo simulado, e o total de acertos do antigo simulado foi 700. Então, eu descubro que a diferença entre os dois simulados foi de 250 acertos. Essa diferença de quantidade de acertos se dá por causa de quem? Por causa dos novos alunos, concorda comigo? Beleza. Então, eu pego essa quantidade de diferença entre os acertos e divido pela quantidade de novos alunos que eu tenho, que são 5. E aí eu tenho a média. Agora a gente vai falar do problema da média. A média, sozinho, ela pode enganar, né? Ela pode não dizer se as notas foram todas parecidas ou se rolou uma montanha russa, ok? Então, um exemplo, dois jogadores têm a mesma média de... Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Aí, olha só, o jogador A, ele tem 9, 10 e 11. E o jogador B tem 0, 0 e 30. Então, percebe que o jogador A, ele é constante, ele está ali, sempre jogando e acertando alguma coisa. Já o jogador B, ele é inconstante. Ele não jogou nada, mas quando ele jogou na terceira vez, ele arrebentou com a boca do balão. E aí ele fez essa diferença aí entre os dois jogadores. É, não sei. Aí vamos lá. Como que a gente vai fazer? Como que para a gente medir como foi que isso aconteceu? Como que a gente vai, que ferramenta a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a dispersão, ok? Então, o que é desvio? Desvio é a diferença, é a distância de cada valor até a média, ok? Então, se a média é 35, lembra que eu acabei de falar? A média entre o pessoal que fez o simulado é de 35. A média de todo mundo. Só que lembra que eu acabei de falar? Juan acertou 30, Pedro acertou 32, Joana acertou 33, Lucas acertou 31. Então, qual é essa diferença entre a média? Eu estou dizendo que a média de todo mundo é 35, mas até agora, ó, nem Joana acertou 35, nem Pedro, nem Lucas, nem Juan, né? Aí depois veio o Rafael, acertou 37, depois veio Mariana, as três Marianas aí acertaram 39, 40, entendeu? Aí todo mundo foi lá para cima, ok? Aí a Sara veio, acertou 35, entendeu? Aí ficou nessa variação, ok? Que é o desvio? O desvio vai ser a distância entre o valor do Juan, que eu disse que ele acertou 30, até a média. A média do pessoal foi 35. Então, qual é o desvio? O desvio em relação ao Luan é de 5, ok? Do 30 até o 35. Ok? Alguém tem dúvida? Claro.
Ficou abstrato? Tá, vamos lá, gente. Vamos considerar o simulado, que ainda nem aconteceu, mas vamos considerar. Vamos lá. Vamos dizer que o simulado tem 10 questões, ok? Vamos dizer que a média de acerto de vocês, de todo mundo que fez o simulado, e aí vamos dizer que foram só as 16 pessoas que estão aqui na aula, foi de 8 pontos. Então, a maioria, né, ou a média ali, foram de 8, ok? Então, 16 pessoas fizeram o simulado e a média foi 8. Então, vamos descobrir qual foi o total de acerto. Lembra que média é a soma dos acertos dividido pela quantidade de pessoas que fizeram o simulado. Então, a média vai ser, que eu falei, é 8, a média é 8. A soma de acertos eu não sei qual é, e a quantidade de pessoas foram 16. Então, para eu descobrir qual foi a soma de acertos, eu preciso multiplicar 16 vezes 8. Quanto que dá 16 vezes 8? Isso, Miguel. Vamos lá, quanto que dá 16 vezes 8? Que isso? 80? 124? Vou confiar, hein? Eu acho que não é 124, não, hein? É 128. Beleza. Ah, me deixa maluca. Tá, gente. Então vamos lá. Ó, vamos, foca aqui. Presta atenção. Igual qual é o nome dele? O doidão lá. Foca em mim. Presta atenção. Se eu sei que a soma de acertos foram de 128, então isso quer dizer que todo mundo fez 8 questões, acertou 8 questões do simulado? Não, não. Isso quer dizer que, somando a quantidade de acertos que tiveram no simulado, dividido pela quantidade de pessoas que fizeram o simulado, isso dá igual à média de 8. Ok, galera? O que é desvio? O que é desvio? Desvio é a diferença da média até o que de fato você acertou, ok? Então, sem preconceito. É por isso que eu uso algumas pessoas, porque eu não estou querendo falar por nada, eu não estou rogando praga, nem nada disso. Pode ser que o Juan tire 8, mas pelo jeito que ele faz essas contas dele aí muito bem, entendeu? 16 vezes 8, né? Deu um número aí, vocês viram? Vamos dizer que o Juan acertou 4 questões, ok? 4 questões das 10. A média é 8, ok? Ele acertou 4, ok? Ele acertou 4. Aí veio o Lucas, né? Que demora mais a falar assim, mas quando fala, tem certeza, é mal de Lucas, que
Lucas é maravilhoso, entendeu? Então, é, já o Lucas acertou as 10 questões, entendeu? Só que a média, ó, só que a média era 8, mas o Lucas, ele acertou 10, entendeu? Então, qual é o desvio do Lucas? É negativo. Por quê? Ele acertou mais do que a média. Ok, galera? Isso! Nesse caso, em relação a desvio, sim, entendeu? Porque a gente está colocando mais do que ali o desvio, entendeu? Ele percebe que para chegar na média, ele vai ter que decrescer, entendeu? Ele está aqui em cima, ele vai ter que descer para ele poder alcançar ali, para ele voltar para a média, ok? Se a gente estivesse fazendo um gráfico, ok? No caso, o A, que acertou só 4, ele iria, ó, subir, ok? Ai, Juan, tá bom, você vai gabaritar. Tá bom, vai sim, vai gabaritar. Vamos lá, foca. Aí, vamos falar de variância. Que é a variância? É para resolver o problema do sinal, nós elevamos todos os desvios ao quadrado e tiramos a média dele. Então, o que a gente vai acontecer? Lembra que eu acabei de falar sobre os desvios? Lembra que eu acabei de falar dos desvios? A ideia de quem. Eu não lembro agora, eu não quero voltar aqui muito, porque senão eu vou perder mais tempo e eu estou preocupada já com a hora. Mas alguém já falou aqui sobre imaginar no gráfico. E aí, imaginar, ó, o ponto da média está aqui. Eu estou indo para a direita ou para a esquerda? Literalmente imaginar aquele negócio das unidades de medida. Se eu estou indo para a direita, eu multiplico. Se eu estou indo para a esquerda, eu divido. Não necessariamente, gente, literalmente isso no sentido de tamanho das coisas. Mas é porque, dependendo de onde eu estiver, ou eu vou ter que multiplicar ou eu vou ter que dividir. E aí o sinal vai ser positivo ou negativo, independente se eu fiz mais ou menos pontos, porque é em relação à média. Então, o desvio está em relação à média de todo mundo, e não necessariamente o seu valor exclusivo. Ok? Aí vocês estão falando coisas que eu não estou nem entendendo. Vamos lá. Para a gente resolver isso, o que a gente vai pegar? A gente vai elevar todos os desvios ao quadrado e vai tirar a média desses desvios. Como que faz a média dos desvios? Que isso é a variância. Pegar todos os valores, elevando ao quadrado, e vai dividir pela quantidade de desvios que a gente fez, ok? É uma média simples. Tá certo, galera? É uma média simples. A gente vai pegar todos os desvios,
vai elevar ao quadrado e vai dividir pela quantidade de... Então, vamos colocar a mão na massa aqui nessa questão. Ó. O que a gente vai fazer aqui nessa questão? A primeira coisa que a gente precisa fazer, que não foi dada aqui, é a média normal. É descobrir qual é a média. Ok? Isso mesmo, Lucas. Muito bem. Como que se calcula a média nesse caso? Uma média simples, gente. Uma média simples, ó. Média vai ser igual a 40 mais 50 mais 60 dividido por 3, que é a quantidade de nota que a gente somou no simulado. Então, vai dar 150 dividido para 3, a média vai dar igual a 50. Beleza. Agora, a gente vai calcular a variância entre as notas. Primeiro, vamos nos desvios. Ó, da primeira nota, foi 40 para chegar a 50. Menos 10. Da segunda nota, foi 0. Muito bem. E da terceira nota? O terceiro simulado? Foi 10, porque eram 60 menos 50 igual a 10. Aí a variância vai ser o quê? Todos esses desvios elevado ao quadrado, né? E dividido pela quantidade, é a média. Ok, gente? Não entendeu o zero? O zero é porque, ó, se ela tirou 50 no segundo simulado e a média era 50, 50 menos 50 dá igual a zero. Lembra que eu tinha que fazer a... Isso. Então, ó, menos 10 elevado ao quadrado, mais 0 elevado ao quadrado, mais 10 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 3. Por quê? Porque eu tenho 3 números ali, 3 simulados. Ok, gente? É um ozinho, assim, é um negocinho assim, que é o símbolo de variância ali. Então, aqui vai dar 100, aqui vai dar 0, aqui vai dar 100 também, dividido para 3, que vai ser 200 dividido para 3, que vai dar quanto? Vai dar um número quebrado aqui, né? Um número com vírgula. Vai, Juan! Isso. Isso aí, Mari. 66,66666. Ok? A aula é uma comédia. Quando o Juan tá, entendeu? E aí, Joana também não aguenta, aí fica muito bom. Vamos lá, gente. Ô, Juan, não fica chateado com a prof, Juan.
Você vai gabaritar, eu acredito. Não, na prova eu tenho certeza, entendeu? Mas é no simulado é que eu falei cara 4, mas nem que isso, não vai não. Ó, vamos lá. Trazendo para a realidade, o que é desvio de padrão? A variância leva as coisas ao quadrado, se os dados estão em metros, a variância é metros ao quadrado. O desvio de padrão conserta isso. É só tirar a raiz quadrada da variância, ok? Então, aí aqui tem, ó, menor desvio de padrão é igual a maior consistência dividido pela regularidade, ok? Aí, gente, ó, eu não dei o exemplo, eu fico brincando aí com o Juan, gente, é brincadeira, hein, pelo amor de Deus. O Juan é um ótimo aluno, super esforçado, ele vai com certeza arrasar, não só no simulado, como na prova. Vocês levam muito a sério, entendeu? Esse negócio. Tá aí zoando o Juan. Mas o que que acontece? É... Mas o que que acontece? Dessas 16 pessoas que eu até estava dando o exemplo lá do simulado, que eu disse que o Juan ia tirar 4, e que disse que Lucas, né, ia tirar 10, pode ser que uma pessoa, que aí eu nem vou dizer, né, um exemplo aí que, meu Deus, pode levar pro pessoal, tire 0, ok? Essa pessoa é um desvio, é o menor desvio de padrão, ok? Porque ela está ali dentro da contagem, porque ela teve algum esforço da parte dela em entregar o simulado, não é das pessoas que fazem parte do grupo e não fez nada, nem sabia que tinha simulado. É uma pessoa que fez o simulado, só que ela realmente não acertou nenhuma questão, ok? Ela faz parte da média, mas ela não representa essa média, entendeu? Então, ela é a maior, ela é um valor, mas ela está fora dessa regularidade, entendeu? Porque a regularidade é o quê? Você fazer um simulado ali de 10 questões e você acertar, digamos assim, mais do que a metade, ok? Não precisa necessariamente ser gabaritar, e é por isso que a média deu 8, mas você pelo menos ali acertar 6, 7, 8, entendeu? E um ou outro vai tirar 10 e alguns também vão tirar 0, 2, entendeu? Então, a gente está fazendo o quê? A gente tem esse desvio de padrão. Para a gente tirar esse desvio de padrão, a gente precisa colocar a variância dentro de uma raiz quadrada. Ok, galera? Espera aí, rapidinho. Só um minutinho.
Geralmente, gente, na prova não cai tanto desvio de padrão e nem variância. Cai mais média, mediana e moda, ok? Mas, calma aí. Peraí, galera. Dando um erro aqui. Tô tentando abrir aqui o negócio para você. Professor, Oi, fala. eu acabei não conseguindo entender como calculo o desvio padrão de uma média. Eu vou falar sobre isso, só um minutinho. Eu Claro. tô tentando abrir um slide aqui, e aí eu vi a pergunta, mas eu ainda não consegui abrir para mostrar um negócio para vocês. Desvio de padrão. Peraí, gente, eu tô conseguindo. Só queria ter certeza daquela informação. Calma aí, às vezes eu acho que congelou e vejo os olhos da província mexendo. Ufa, só lembro da Thaís. Também acho que quando fica muito quieta, que a internet é abençoada. Vamos lá, gente. Voltei. Eu tô aqui, galera. Calma. Vamos lá. Preciso voltar nessa parte aqui para vocês. Ó, que ele pede para a gente utilizar essa questão para a gente conseguir fazer a próxima questão, tá? Vamos lá. O que é variância? Tá? Variância é quando a gente vai pegar o seguinte: a gente tem uma média, que a gente já sabe como que calcula. Como que a gente calcula a média de qualquer coisa? A gente soma tudo e divide pela quantidade que a gente somou. Lembra? Então, vamos lá. Ó, a gente vai... vamos dizer assim. A gente foi lá no rodízio de pizza. Gastou R$ 160. R$ 160. E tinha 16 pessoas comendo. Cada uma comeu, pagou R$ 10 dessa pizza, ok? Mas digamos que a pessoa chegou no finalzinho, e aí a pessoa da pizza e só comeu um tiquinho de nada, ou nem comeu, porque ela chegou lá, ela ficou meio sem graça, ela foi lá e pagou pelos R$ 10, sendo que, na verdade, ela só tomou refrigerante, nem a pizza ela comeu. Ok? Tá. Presta atenção.
A média seria... O que acontece? Quem seria a média? A média é a pessoa comer pelo menos um pedaço de pizza, entendeu? E tomar um pouco de refrigerante. Só que como a gente dividiu em comum o mesmo tanto para todo mundo, é como se todo mundo tivesse comido a mesma quantidade. Aí, vamos lá. Além do Juanzinho, vamos botar o Juanzinho em todas. Vamos lá. Além do Juanzinho errar as contas aí de matemática, ele ainda comeu 2 pedaços de pizza. Entendeu? Ele comeu 2. Você chegou atrasada e ele comeu o teu pedaço. Entendeu? Então, o que acontece? Ele vai ter pago R$10 só. Entendeu? Joana que ficou assim. Então, pronto. Então, o que acontece? Joana chegou atrasada, ela não chegou lá cedo, ela não comeu um pedaço de pizza, só que ela ficou sem graça de dizer assim, gente, eu não comi, não vou dizer que eu não vou pagar, entendeu? E o Juan só levou os R$10. Então, o Juan, ele vai pagar só os R$10, que era a parte mesmo de todo mundo, e a Joana é como se tivesse pagado pelo Juan. Beleza, galera? Tá. Vamos para a variância. Presta atenção. O Juan, qual foi a média? Ele pagou a média. Mas o correto seria ele pagar o dobro da média. Era ele pagar 20. E o correto era a Joana não pagar nada. Ok, galera? Sim ou não? Tá. Então, o que é variância? É pegar essa média, que é o que cada um pagou, e ver o que foi justo e o que foi injusto, para mais ou para menos. Ok? No caso desse, a variância entre Juan e Joana, Juan é mais 10, entendeu? Para mais. E Juan e Joana é para menos 10, que ela não deveria ter pago. Foi ou não? Tá. A gente pega esse valor, o mais do Juan e o menos da Joana, soma ali as duas informações e divide por eles dois, porque a variância é só dos dois. Ok, galera? Agora vamos para essa questão aqui. E aí isso é variância. Então vamos para essa questão. Presta atenção. Ela fez 3 simulados. Um simulado ela tirou 40. No outro simulado ela tirou 50. No terceiro simulado ela tirou 60. Primeiro a gente vai calcular a média. A média é 50. Então é como se ela tivesse acertado ali, mais ou menos, entre os 3 simulados, 50 questões. Porque ela fez 150 questões e ela acertou mais ou menos 50 questões. Ok? Isso é a média. Qual é a variância? A variância entre o primeiro simulado é que ela acertou menos 10 questões. Ela deveria ter tirado 50, ela tirou 40. Então, ela acertou menos 10 da média dela. E depois ela vai lá. No segundo simulado, tinha... a nota dela foi 50 e a média era 50. Então, ela ficou com 0 de variância ali, de desvio. E na terceira, ela tirou 60 e a média era 50. Então, ela fez mais 10 pontos. O que eu vou fazer? Vou elevar todo mundo dos resultados ao quadrado e vou dividir por 3. Deu igual a 200 dividido para 3, que deu igual a 66,6. 666. Tá? Eu não precisaria ter colocado esse número quebrado aqui. Mas já que eu coloquei, não tem problema.
Nesse caso aqui, ó, ele fala para a gente voltar na questão anterior e calcular o desvio de padrão. O desvio de padrão é calculado como? Pegar a variância e tirar a raiz quadrada. Ok? Ok. Então, a gente vai pegar, ó, a variância não foi... Peraí, que não é esse símbolo. Pois é. A variância, vamos colocar o número fração mesmo, que é melhor do que quebrado. Não é 200 dividido para 3? Então, a gente vai tirar a raiz, ok? Ó, de 200 e de a raiz de 3. Pode ter raiz de 3 embaixo? Pode ter raiz embaixo? Não. Então, o que a gente tem que fazer? Racionalizar. Matemática. Ó, aí a gente vai fazer, ó, raiz de 200 vezes. Aí aqui vai ficar, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 e em cima também raiz de 3, que a gente vai racionalizar. Ok, gente? Que é multiplicar em cima e embaixo pela raiz do denominador. E aí aqui vai ficar, ó, raiz de 200 vezes raiz de 3 sobre raiz de 9, que dá 3. Ok, gente? Beleza, galera? Foi, gente. É. Aí, nesse caso, muito bem. Nesse caso, isso. Nesse caso, dá para multiplicar aqui, vai dar raiz de 600 dividido para 3. E aqui, fazendo a fatoração, vai dar 6 vezes a raiz de 10. Ok? Sobre 3. Não, é 10. Não, é o contrário. Verdade, desculpa. É porque eu gosto de fazer devagarzinho, mas eu vi o horário aqui, aí já me apavorou. Vamos lá, dá 10 raiz de 6, né, galera? Me ajuda aí. Dividido para 3. Agora sim. Tá bom? Esse é o desvio. Gente, cai mais, como eu disse anteriormente, média, moda e mediana. Mas pode cair essa, a gente precisa saber resolver. Estudem, tá? No nosso próximo simulado vai cair essa matéria. E aí eu vou mostrar dentro das questões para vocês. Ó, tem uma questão aqui, depois eu vou deixar para vocês fazerem, assim que a 6, para vocês treinarem, e depois eu mando o gabarito para vocês, tá bom? E o simulado vai estar aí, não vai ter essa aula de hoje, tá? Somente até a aula 7, tá bom? Um beijo e um queijo e até a próxima aula. E, por favor, ó, antes de sair, comentem, nos ajude, ok? Comentem lá o que vocês acharam. Vai abrir agora lá o grupo. Comentem lá, nem que seja só ótimo. Aí fala alguma coisa. Beijo. Lucas.
Finalizou.